E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre qual será que é o meu nível de viciado. Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E a ideia é o seguinte: naturalmente eu tenho conversado com algumas pessoas, algumas coisas estão acontecendo aqui pelos bastidores. E por coincidência, ontem eu falei com 4 pessoas diferentes e as perguntas elas foram parecidas em relação qual o nível dela de viciado. E eu achei muito interessante e eu até fiz alguns vídeos aqui sobre será que eu sou um viciado, será que eu tô drogado, alcoólatra. É um dos primeiros vídeos, tá lá pro finalzinho dos vídeos, se você quiser procurar, são títulos parecidos com isso. Mas a relação dos níveis, ela é muito interessante, né? E aí, enfim, eu conversei com essas pessoas, trouxe aqui os esclarecimentos que eu tenho, lembrando que, cara, eu sou uma pessoa cheia de falha, cheio de erro, eu não sou dono de nenhuma verdade. O que eu trago aqui são as minhas experiências, o meu convívio, os meus estudos. Mas a gente consegue trazer aqui algumas explanações sobre os níveis, tá? Primeira coisa, né? Vamos entender que talvez uma das coisas mais difíceis para quem está com um problema em álcool e droga, que é a nossa temática aqui, vícios em geral, seja aceitar que está viciado. Essa já é uma das coisas mais difíceis. E a pessoa, ela sempre se questiona. Eu lembro de mim, a minha janelinha lá dos 27 aos 29, eu me questionava se eu tinha problema, até porque na minha cabeça eu tinha que, primeiro que os grupos de 12 passos, que eu já sabia que existia, assim como eu vejo em filmes, né? Eu achei que fosse só para quem estivesse no fundo de poço. Diferente de grupo de 12 passos de alcoólatras, que a gente também vê em filme, até rola às vezes um desdém, né? Aquele formato numa roda em círculos, as pessoas batendo palma. Eu também já achei tudo isso muito estranho. Então eu nunca me enxerguei como um viciado, porque eu tinha discernimento, conseguia funcionar até certo momento. Eu não tinha usado drogas que eu achei que fosse, porque até então eu achava que quem tivesse problema com álcool e droga é aquela pessoa que vivesse na Cracolândia, que andasse de cobertor, estivesse descabelado, sem dente. Para mim, esse era o perfil de uma pessoa que estava viciada. E aí eu entrei no grupo de 12 passos, comecei a viver uma série de realidades. Tive a primeira dificuldade, que é aceitar que eu estava com um problema, aceitar que eu sou um adicto, que é uma doença. Então são aceitações que até mesmo hoje, se eu não estou muito bem alinhado na recuperação, eu tenho dificuldade. Eu até falo, né, que no meu início eu não aceitei, eu me conformei. E aí eu transitei por esses opostos, né, de aceitação, até que por fim eu identifiquei a doença, ela se manifesta, independente do tempo limpo. Então, assim, os níveis, né? Primeiro que aqui eu trabalho com vocês em cima do sentimento. Então, é como eu sempre falo, o vício é a pontinha no iceberg, tira o vício, fica um colossal de pensamento e sentimento. Eu também faço algumas outras relações, né? Eu falo que o vício é um mistério, a recuperação é um mistério. Eu falo que a adicção é guarda-chuva, onde você abre todas as hastes, elas transitam entre as patologias e enfermidades na saúde mental, da doença mental. Então são muitas realidades cruzadas, né? Eu também estou hoje trazendo a importância de entendimento sobre adicção, doença migratória. Não é porque eu consegui trabalhar um vício determinado que eu não vou ter uma migração da minha qualidade obsessiva e compulsiva pelo meu egocentrismo. Então, os níveis eles já começam a entrar nessas realidades. Quando eu falo aqui, né, que eu tô para as pessoas que estão sofrendo de verdade. O sofrer, ele já tem que ter alguns níveis de entendimentos diferentes. Como eu falo também, não é porque a pessoa está embaixo do pontilhão ou dentro de uma mansão que ela está sofrendo mais ou menos. A dor é a dor, não importa onde seja. Sofrimento é sofrimento, não importa onde seja. Obviamente, se a gente abrir aí uma janela de outras compreensões, uma pessoa que é desprovida de condições financeiras, materiais, ela vai ter mais dificuldade
e encontrar diversos níveis de profissionais, instituições, clínicas, mas existem grupos de 12 passos que são gratuitos, serviços públicos de saúde, existem várias coisas, atendimentos também terapêuticos gratuitos, tá? Mas isso não desqualifica que o rico, vamos colocar assim, não tenha dor, não tenha sofrimento. E um outro questionamento que acontece bastante é sobre, poxa vida, mas eu só fumo maconha, será que eu tenho problema? Porque o problema é quem fuma crack. Ah, mas eu tomo uma garrafa de vinho todo dia, será que eu sou alcoólatra? Puta, mas eu não cheiro cocaína, eu só bebo, será que eu tenho dificuldade? Essas são perguntas comuns. E o grande ponto é o seguinte, você não precisa fazer tudo para ser. Porque, de novo, o problema não é o álcool, não é a droga, não é o vício, não é o bar, a balada, o traficante, a publicidade. O problema é a pessoa, tá? São os mecanismos que ela tem de entendimento na existência. As origens, elas estão realmente nas bases desde a infância, sim. Então a gente precisa investigar, tem que desfragmentar, tem que sustentar um alicerce inicial de abstinência, com mais clareza de raciocínio, para começar a acessar os sentimentos, porque a gente realmente mergulha em diversas origens. É isso que vai sustentar. E trazendo algumas experiências que eu tenho ao longo desses 11 anos convivendo em grupos de 12 passos. Bom, a minha experiência já está bem compartilhada, para quem me acompanha já conhece. Mas, cara, eu encontrei pessoas que inclusive eram menores, não tinham nem feito 18 anos, já tinham a sua vida totalmente destruída pelo uso de álcool e drogas, abusivos e excessivos, que ali já estavam procurando ajuda, já tinha sido preso, já tinha sido internado, já tinha passado por diversos profissionais, já frequentava grupo de 12 passos e não tinha nem 18 anos e tinha dificuldade. Essa pessoa que eu tô falando, para quem já me escutou aqui trazendo algumas relações sobre o aspecto de ter fome, né? Foi dela que eu escutei que ela disputou comida no lixo com os cachorros. E, bom, hoje ele tá bem, eu não tenho mais tanto contato, mas eu sei que ele conseguiu virar a chavinha e ficar bem. E aí entram também esses questionamentos, né? Poxa, mas eu tô tão novo, eu vou perder um monte de coisa. Porra, eu já tô com tanta idade, como é que vai ser daqui pra frente? Cara, não tem idade para começar um processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas. Não tem quantidade ou níveis de destruições para começar um tratamento de recuperação em álcool e droga. É aquilo que você tem. Se você já está sofrendo, já tem perda, delírios, alucinações, paranoias, dificuldades, sabe? Angústia, depressão, pensamento suicida. Isso pode acontecer, cara, com apenas um baseado. Porque aí a gente começa a entrar num outro espectro de realidade que talvez já existisse alguma coisa dentro de você, sabe? Talvez estivesse adormecido alguma psicose, alguma perversão, uma neurose já mais enaltecida, algum transtorno, algum trauma que ficou silenciado, sabe? Vamos abrir a subjetividade, talvez uma mediunidade, por que não? Ou uma esquizofrenia, sabe? Tem que entender qual foi o nível de criação, educação, instrução, crenças. Porque às vezes essas coisas elas já estão lá dentro e você pode ter uma experiência única com algum tipo de álcool e droga e acordar tudo isso. E daquele momento em diante, mesmo que seja um período curto e com pouquíssimo uso, você já pode destruir sua vida por completo, tá? E eu lembro também de outras pessoas, inclusive é um menino que foi meu padrinho no grupo de 12 passos, muito mais novo do que eu, mas ele já estava um período sem uso de álcool e drogas, ele trabalhava os passos, ele tinha bastante conhecimento dos princípios, dos valores, ele seguia realmente os passos, as tradições e os conceitos. E eu chamei ele para ser meu padrinho, muito mais novo, não lembro com quantos anos ele decidiu parar com o uso. E ele teve um uso particular, somente com maconha, uma coisa ou outra de álcool. Teve algumas passagens pontuais de experiência, mas ele acabou com a vida dele rapidamente, muito novo, com poucas drogas, se a gente for tentar fazer um comparativo. Então, assim, não tem base, tá? Assim como
Muitas pessoas, também tem uma outra pessoa que eu conheço, que frequenta grupo, que ela ingressou com quase 70 anos, cara. Os grupos anônimos de alcoólatras, eles têm uma atmosfera com pessoas com mais idade, porque o alcoolismo, só o alcoolismo mesmo, genuíno, se não houver um desastre, né, uma fatalidade, um acidente, uma briga, uma morte, cara, às vezes a pessoa passa a vida bebendo e vai ter dificuldades ali, depois de 40, 50, 60 anos, começa a ter, de repente, cirrose, já entra naquele estado de, acordar tremendo e ter que tomar alguma coisa. Então, já é um ambiente onde pessoas começam com mais idade. No aspecto da droga, é muito mais comum encontrar pessoas mais jovens. Eu mesmo comecei com 29, né, o meu processo em ficar limpo. E então fica sempre esse questionamento, né? Poxa, mas será que eu já não tô muito velho? Puta, mas será que eu sou muito novo? Cara, mas eu nem fumei crack, mano. Será que eu tenho problema? Né? E aí a pessoa, de repente, tem um uso relativamente leve. Ela toma 2 cervejinhas por dia antes de dormir. Ou fuma o pijaminha antes de dormir, tá? Ou, dá uns tirinhos de sexta e sábado. Então, assim, tem que entender. Tudo é compreensão, tudo é muito maior. E não é porque a pessoa, não usou heroína, sabe, metafetamina, não é porque você não chegou nesse nível que de repente você não tem problema, tá? E os níveis de vícios, eles também fazem parte da característica da pessoa. Como eu falo, eu sou um adicto genuíno. A minha qualidade egocêntrica, obsessiva e compulsiva, ela é completa. E a minha migração também, tá? Então, assim, o álcool e a droga, quando ele entrou para mim, ele serviu como um remédio, aspas, para minha inabilidade de viver. Pela minha característica e predisposição ao vício, eu fiquei muito viciado, tanto que eu sofri muito para parar. Hoje eu sigo uma série de manutenções, como vocês que me acompanham já sabem. E existem níveis, como eu também falei em alguns outros momentos. Existem pessoas que são mais raivosas, que são pessoas mais brutas, que muitas vezes não choram e ficam ali mesmo, sabe, guardando e fazem. Cara, esse tipo de pessoa, às vezes, ela consegue reagir numa recuperação um pouco melhor, que ela vai mesmo com raiva. Uma pessoa mais sensível, mais frágil, que já tem ali uma melancolia, às vezes ela não consegue reagir tanto, sabe? Mas essas duas realidades também existe dor. Não importa o que tenha usado, não importa quanto tempo tenha usado, não importa a idade que tenha, sabe? Nada disso é o determinante. O determinante é o seu nível de dor e sofrimento. Você tenha fumado um único baseado ou você tenha feito 40 anos de uso terminando no crack, metafetamina e heroína. Tá? Não é porque fumou um baseado que vai ter menos dor do que o outro. Se a gente abrir várias perspectivas, obviamente teremos ali várias diferenças. Mas se há dor, se há sofrimento, se tem desespero, se tem inabilidade, se tem impotência, deve ter uma atenção e deve ser trabalhado. Então eu quis trazer isso porque isso realmente acontece. Eu tinha esquecido que eu tinha vivido isso, para ser sincero. É muito comum, sabe? Tudo deve atenção. Falando de mim, né? Eu trabalho aqui hoje com vocês no aspecto de terapia em dependência química. Meu trabalho é abstinência e dependência química de álcool e droga, ponto. Eu consigo abrir para as questões dos vícios, mas, cara, esse é o ponto de partida, de identificação. Eu tenho conhecimento, eu faço trabalho com pessoas para remoção e ou redução. Eu consigo trabalhar em cima disso também, tá? Mas o meu grande trabalho, ele está na sustentação. Eu trabalho a compreensão dos pensamentos, tá? O conhecimento dos sentimentos para melhores comportamentos. E o meu nível de trabalho, ele é um mergulho profundo até as origens, tá? Então, assim, a gente tem que viver todas essas realidades. É em cima disso que a gente vive, sabe? Os níveis, eles são totalmente relativos. A gente tem que entender o que está acontecendo. E você é a única pessoa que vai saber isso. A gente pode abrir junto, enxergar junto, descobrir por onde vai caminhar, saber o que está acontecendo, ver se era tudo do álcool e da droga ou se tinham outras coisas.
e é por essa caminhada que a gente segue. Então eu quis trazer essa conversa, espero que ajude para quem está se questionando, de repente encontrar aí uma força para procurar ajuda, sabe? Tem que entender que existem níveis complementares de trabalho. Terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiatria, uma internação pontual, outras atividades. São muitas áreas que a gente vai trabalhar dentro do corpo, da mente, do espírito, da energia, da subjetividade, sabe? Sentimento, emoção. Todos esses aspectos, eles estão juntos. Em nenhum momento ele pode ser necessariamente do álcool, da droga ou do vício. Pode ser da pessoa. Mas nós sempre teremos um ponto de partida, que é o vício, tá? E a partir deste ponto, nós vamos abrindo outros horizontes de entendimento. Então é isso. Quis compartilhar com vocês. Espero que contribua, porque é um assunto que realmente aconteceu por coincidência nesses dias. Eu lembrei de mim e eu achei legal deixar aí com vocês para a gente também conversar, discutir e ampliar os nossos conhecimentos. Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!